Você faz a prece ou eu leio e faço a prece? Não me lembro quem foi que fez a última. Fui eu, né? Já não me lembro. É você Já hoje. Hoje é perdi a você. conta, já perdi a conta. Hoje é você. Não, eu acho que a última que fez foi eu. A sexta-feira fui eu. Foi você? Foi. Eu me lembro que eu acabei de ler e fiz a prece. Vamos lá. Do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângelo, psicografia de Divaldo Franco. A lição é 71. Estás mergulhado no oceano do amor de Deus. Jamais te encontras sozinho. Deus está em ti e em torno de ti. Descobre-o e deixe-te conduzir por ele com sabedoria. És seu herdeiro possuidor do universo. Permite que o seu amor te permeie totalmente, comandando a tua vontade e teus passos, facultando-te crescer com menor ou nenhuma dose de sofrimento. Em Deus, tudo encontras, planificando-te completamente. Ó Senhor, acolhe-nos no teu seio, envolve-nos com os teus braços cariciosos, acolhe-nos no teu manto. Deixa-nos repousar por alguns instantes no teu colo, para aliviar o fardo que carregamos por alguns segundos, os sofrimentos que levamos conosco, as agonias e angústias que fazem parte da vida dos espíritos encarnados. Ampara-nos, Senhor, nas nossas incertezas, nos nossos medos, nas nossas dúvidas. E ajuda-nos a encontrar a coragem, a confiança, a força e a fé. Ajuda-nos a sermos mais pacientes, mais pacíficos, mais brandos, mais tranquilos. A termos equilíbrio e harmonia na nossa saúde integral. Ajuda-nos a ter o nosso coração e a nossa mente conectados com o alto, cheio de paz e amor. Essa luz divina que brilha sobre nós em todos os instantes. Onde existe luz, Pai, não pode haver escuridão. Onde existe paz, não existem desentendimentos. Onde existe amor, existe união. E tudo o que precisamos neste momento é de paz, amor e união. Que o estudo de hoje transcorra em paz. Que a nossa união seja eterna. Que a luz se faça presente no estudo de hoje. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Vamos lá. Tirei o som que a cachorrada resolveu latir. Parece que pararam, Junto né? com isso daqui, né? Que começaram a latir. Bom, hoje nós estamos no livro Céu e Inferno. Nós vamos começar o capítulo 4, O Inferno. Nossa Senhora. Né? Kardec aí está falando como era visto o inferno na antiguidade, né? E depois como o cristão, o inferno cristão, vai imitar o inferno pagão, etc., até chegar... Poxa, eu nunca ouvi falar
do livro, que se chama Telêmaco, o François Fenelon, né? E ele vai botar uma parte desse livro aqui. E é interessante que é uma visão. Esse livro foi escrito em 1600, alguma coisa, 1700, bem espírita do negócio. Ele era padre na época, não existia doutrina espírita. É interessante isso. Nós vamos ver. E onde o Telêmaco se perde, mas não sei se vai dar tempo para a gente ver isso, né? Então, vamos devagar, conforme está falando aqui, né? A intuição das penas futuras, que nós trazemos dentro de nós, depois eu vou falar sobre o inferno cristão, né? Imitado do inferno pagão, etc, etc. Então, vamos lá, né, Elisa? Vamos lá. Vamos lá. Então, o estudo hoje é do livro Céu e Inferno. Nós estamos começando hoje o capítulo 4, o Inferno. Vamos falar sobre a intuição das penas futuras, o inferno cristão imitado do inferno pagão, os limbos, quadro do inferno pagão, esboço do inferno cristão. Intuição das penas futuras. Item 1. Desde todas as épocas, o homem acreditou, por intuição, que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. A ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com o seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. As penas e recompensas. Vai falar? Não, continua. Boa noite, Consuelo. Nós estamos começando o capítulo 4 do Céu e Inferno, tá? Tá, ok. Boa noite, Afrane. Boa noite, Elisa. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Estamos no segundo parágrafo, tá? Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Elisa. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Afrânio. A gente tem mais depois? Só. Só? A gente está no capítulo 4 do Céu e Inferno. Nós já estamos As penas e recompensas. Isso. Viu? Como é que eu estou atualizado? Não, intuição das penas futuras. Ué? Intuição das penas futuras. Intuição das penas futuras, segundo parágrafo, as penas e recompensas são reflexos. Estamos no segundo parágrafo. As penas e recompensas são o reflexo dos instintos predominantes. Os povos guerreiros fazem consistir a suprema felicidade nas honras conferidas à bravura. Os caçadores na abundância da caça, os sensuais nas delícias da voluptuosidade, dominando pela matéria, o homem não dominado pela matéria. O homem não pode compreender senão imperfeitamente a espiritualidade, imaginando para as penas e gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Afigura-se-lhe que deve comer e beber no outro mundo, porém, melhor que na Terra. Aí vai lembrar de nosso lar, né? Bom, o Kardec está colocando aqui o nome, já falou, a intuição que nós trazemos desde épocas remotas, cada um de nós traz, né? E como ele fala que isso vai depender do nosso senso, né? Do nosso desenvolvimento, do senso moral, da inteligência, etc., né? E noções justas do bem e do mal, que ele fala no primeiro parágrafo. Bom, e aqui no segundo parágrafo ele fala essa coisa muito interessante, que nós, totalmente ainda, né, nessa época aí, né, dominados pela matéria, só podemos ver um céu, né, dentro daquilo que a gente enxergava. Ele bota o exemplo, o guerreiro, né, as honrarias, né, o outro aí que ele coloca, o que é? O caçador, a abundância da caça, etc. Né, o outro do sexo, né, a vontade, etc. Então, essa compreensão, que ainda vemos muita gente hoje ainda muito materializado nessa compreensão, né? E vai falar no final aqui, né, que alguém pergunta-se ao cura lá da região dele, é o que está escrito aí no item 1 aí embaixo, né, se lá no mundo futuro
vai se comer o pão branco que comia em Paris. Devia ser o famoso pãozinho francês que a gente come hoje aqui, né? Então, nós lembramos nosso lar, daquele problema que nosso lar teve, quando, né, no início, quando foi fundada a colônia, né, que o pessoal que desencarnava queria levar a vida de encarnado aqui, bastante vinho, bastante bacalhau, bastante, né, bacalhoada, né, feijoada, seja lá o que for, né? Então, essa ideia bem material, porque nós, nessas épocas aí, não trazíamos outra ideia, não tínhamos ideia de como, né? Tudo é aprendizado, nós estamos aprendendo a tentar conhecer Deus, as leis divinas, o Evangelho. Mas naquela época não havia isso, né? Nós não tínhamos tanta facilidade igual nós temos hoje, tudo mastigado aí, né? Então é isso aí, né? Nosso lar é um mau exemplo, né? O pessoal aí tinha até contrabando, né? Me lembro lá no livro, fala, né? O pessoal saía da colônia, ia um pouquinho abaixo para comprar, né, coisas, né? Coisas materiais, entre aspas, mas não era material, mas, né, mais materializado para a alimentação. Mercearia do espaço. Se eu estou lá, eu pergunto, tem pizza de sardinha fria aí para vender? E você perguntava também se tinha ter caderninho? Tinha para anotar, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Ah, então tá. Já melhorou. Então é isso aí, né? Esses dois parágrafos estão nos mostrando como nós éramos. E, aparentemente, não sei se melhorou muito, não, né? Bom, alguém mais quer comentar alguma coisa? Gente, eu estou tomando uma surra aqui, do que aparece um quadrinho aqui, parando para mostrar que todo mundo está sendo gravado. Está tampando minha imagem, eu não consigo tirar de jeito nenhum. Então deixa aí, daqui a pouquinho tu vai sair Saiu, finalmente. 11 minutos eu demorei para tirar esse quadrinho, nossa senhora. Agora sim eu estou vendo tudo, está tudo nítido. Bom, mais tarde, já se encontra nas crenças sobre a vida futura um misto de espiritualismo e materialismo. A beatitude contemplativa concorrendo com o inferno das torturas físicas. Isso já é um fato de crescimento, tá? Imaginar que existe esse céu, essa paz, ou aquele inferno. Já é um passo de crescimento muito grande. Mas ainda não há essa compreensão. Depois ele vai explicar aqui porque Jesus não tinha como, não tinha base, né? Inclusive, quando Jesus prega seu evangelho, Jesus não fala quase nada sobre isso. O que ele coloca lá, vai falar que a cada um de acordo com suas obras, e algumas outras colocações, né? O reino dos céus está dentro de vós, ou seja, esse paraíso está dentro de vós. Né? E Jesus não colocou mais coisas que não tínhamos condições de receber. Né? Como Paulo fala em uma das cartas, né? Quando eu era criança, comia comida infantil, né? Criança. Então, até hoje nós ainda temos essa dificuldade. Nós até que estamos estudando isso, mas quem não está estudando, que não, né, a religião não prega isso, esse conhecimento de vida futura. E mesmo assim, dentro da doutrina, se a gente prestar bastante atenção, aquela questão da gente materializar as coisas. Isso é muito, né? O próprio livro mensageiro, o Alfredo fala lá para o André, devemos desencarnar também os pensamentos. Aí a gente desencarna com esse problema. Nosso grande problema é esse. Nós sabemos fazer analogias com a matéria, né? Presente. Vamos lá? Item 2. Não podendo compreender, senão o que vê, o homem primitivo naturalmente moldou o seu futuro pelo presente para compreender outros tipos, além dos que tinha à vista, sem lhe ser... Peraí. Como é que pode um negócio desse? É simpáticozinho, esse cachorro tem um latidinho bonito. Ele está quase latindo aqui dentro de casa. Tem um aqui na frente que late muito forte. Vamos lá. Seria preciso
um desenvolvimento intelectual que só o tempo deveria completar. Também o quadro por ele ideado sobre as penas futuras não é senão o reflexo dos males da humanidade, em mais vasta proporção, reunindo-lhe todas as torturas, suplícios e aflições que achou na terra. Nos climas abrasados, imaginou um inferno de fogo, e nas regiões boreais, o inferno de gelo. Não estando ainda desenvolvido, o sentido que mais tarde levaria a compreender o mundo espiritual não podia conceber senão penas materiais. E assim, com pequenas diferenças de forma, os infernos de todas as religiões se assemelham. Olha só. Reunindo-se todas as torturas, suplícios e aflições que achou na terra. Ou seja, por isso que o inferno que nos é apresentado é aquele sofrimento total, né? É uma ideia bem material mesmo que a gente tem. A gente não aprendeu, estamos aprendendo agora, que essa questão de inferno é nível de consciência. Nível de consciência. Não é físico, não é lugar geográfico, nada disso. Então, de novo, vamos repetir. Essa ideia porque ainda vivemos olho por olho, dente por dente. Nós estamos nos espiritualizando, estamos nos acostumando com essa ideia de outra vida, de vida futura, né? Que é falado, né? E hoje, um dia desses, nós comentamos aqui. Eu estava vendo um espiritualista falando, eu achei muito interessante. E a gente vê, acho que a Elisa se lembra, se você também estava aí, acho que o seu Roberto não estava. E nós comentamos que alguém me falou, numa dessas, eu vejo muito na internet espiritualistas também, que eu gosto de ouvir, e falou que o tal planeta Chupão, né, vai vir para cá, mas não é como ninguém, a gente pensa, não, é no plano espiritual, que vai vir digamos, uma dimensão, algo, para levar para lá os espíritos. Quer dizer, muitos de nós, mesmo espíritos, estão esperando o quê? O que vem o tal do Nibiru, planeta Chupão, planeta, que nem a Terra. Olha só como nós estamos com a ideia. Eu pensava assim, gente, você não mexe para vocês. Vai lá, não é possível, não dá para vir. Porque todo sistema, né, a gente sabe das leis. Está em harmonia. Não é isso? Como é que é surgir de outro sistema? Né? Não é isso, Elisa? Isso você entende bem, né? Não tem como. Estou entendendo, perfeito. Não é isso? Tem como desequilibrar o sistema. Não tem, é impossível. É a lei divina. É imutável. Agora sim, vem como, entre aspas, um planeta em base espiritual, porque quem vai sair daqui não é encarnado. Nós não vamos entrar naquele Airbus, no Boeing, nada disso, não. Vai ser o espírito que vai ser levado para outros lugares. Então, nós vamos sair da dimensão que nós estivermos desencarnados espiritualmente, né? Espíritos, para esse tal lugar aí. Veja bem, já é uma ideia que eu achei muito mais avançada do que é o que eu escuto por aí. E escuto é afirmação mesmo, a afirmação que a gente vê na internet, né? E pessoas que têm destaque na doutrina espírita, que realmente traz muita notícia boa, muita coisa boa. É interessante isso, né? Então, essas nossas ideias, nós estamos amadurecendo lentamente. Imagine há 2.000, 3.000 anos atrás, o que Jesus encarou. Até hoje o negócio mudou, mas a proporção talvez tivesse que ser maior até, né? Bom, é uma questão de consciência, né, Fran? É uma questão de consciência. Essa modificação, essa mudança não pode ser material. Não pode ser um corpo encarnado que vai... Tem que ser o espírito, porque o espírito é que está carregando todas as suas dificuldades, todas as suas imperfeições. Não pode ficar no planeta Terra como espírito, ele tem que ir para outros, e não materialmente. Né? Exatamente, é o espírito que vai ser, no caso, exilado, né? Digamos assim. Exatamente, né? Não é o corpo físico. Ele vai para outro lugar que o corpo físico de lá vai ser
formado o quê? De acordo, nós sabemos disso. Com a situação de lá. Faz total sentido. E se você parar para pensar, a forma de um planeta se aproximando da Terra para carregar os espíritos seria uma coisa catastrófica para o planeta Terra. Essa aproximação da atmosfera terrestre. Entendeu? Sabe aqueles filmes que a gente vê, tipo Independence Day, essas coisas? Seria uma coisa desse tipo. Eu não sabia do poder do cocô do pombo. Armagedon. Filme, né? Desse valor do filme. Armagedon uma aproximação dessa da Terra seria mexer com a atmosfera. Não tem como. Belíssima comparação do Afrânio. É um filme, Sombra. É um filme. Eu sei. Um filme. Eu ri demais quando vi aquele final daquele filme. Eu quase morri. Esse outro, né? Esse Armagedon é aquele que vinha o meteoro, né? Meteoro, não é isso? Aí o cara foi lá para explodir, né? Então, vai causar total desordem no sistema, na constelação, talvez até na galáxia. Não é isso? Porque está tudo orbitando perfeitamente no seu lugar. Se entra uma coisa que não faz parte daquela órbita, que não estava ali, que os corpos que se deslocam ali naquele sistema, eles são feitos da energia daquele sistema. Se vê uma coisa de fora que vai penetrar ali, que não estava ali, vai dar erro. Pode contar com isso. Vai trazer consequências, né? Aí não vai ser. Inclusive, ele vai ter que rodar. Ele vai ter que rodar a galáxia toda em todos os planetas, entendeu? Ele não pode vir unicamente na direção da Terra. É que o Haroldo Dutra até falou, gente, isso não existe. Já imaginou um planeta botar o bonezinho, botar a mochila nas costas, aí vou dar um rolê por aí, catar alguns por aí. Não existe, né? Materialmente. É difícil, né? Mas olha, do jeito que as pessoas falam, cara, as pessoas conseguem praticamente concentrar a sua mente naquela realidade, sabe? Colocar aquilo para você como se fosse acontecer assim, daquele jeito, entendeu? O que eu estou falando? Exatamente. Isso é o quê? Desenha isso na mente e leva como verdade, né? É um pensamento bem material nosso. Materialização total do pensamento nosso também, né? Quem aceita. Então, é isso que, né, Kardec está colocando para aqui nessa questão do céu, do inferno, depois vai vir o purgatório, o limbo, o famoso limbo vai aparecer aí, né? Então, realmente, nós temos ainda uma caminhada enorme para, né? Por isso que, quando chega um determinado momento, nós vamos ver na libertação, na segunda morte, né? Porque aquele espírito que já está se preparando para sair do planeta, né, não precisa mais desse espírito, que já consegue, né, fazer muitas coisas sem ele, não precisa reencarnar, só vem como missionário, etc. Perdeu o perispírito, já começa a perder a ligação energética com o planeta. Começa a perder, não perdeu totalmente, porque ainda vai continuar com um outro, digamos, entre aspas, perispírito ainda do planeta, até que consiga, né, sair fora. Então, nosso pensamento está muito preso ainda ao o que nós ouvimos durante milênios, a matéria. Esse inferno aí, o céu também, né? O purgatório e o limbo. Não pode esquecer do limbo, pelo amor de Deus. Foi uma criação genial de um Papa, que fala, para onde vai as crianças? Espera aí que eu vou criar um sistema aqui para botar as crianças nele. Um lugar para botar as crianças, já que elas não podem queimar no mármore do inferno, nem no frio, no gelo. No gelo que queima também, porque o gelo também queima. Nossa Senhora, e como queima, né? Bom, vamos lá. Vamos lá. O inferno cristão, imitado do inferno pagão. Falta de originalidade, né? Item 3. O inferno pagão, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero e perpetuou-se no seio dos cristãos, onde, por sua vez,
houve poetas e cantores. Comparando-os, encontram-se neles, salvo os nomes e variantes de detalhe, numerosas analogias. Ambos têm o fogo material por base de tormentos, como símbolo dos sofrimentos mais atrozes. Mas, coisa singular, os cristãos exageraram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Bom, se estes tinham... Vou dar uma coisa aqui, que é muito interessante isso. Né? Os poetas, cada um foi inspirado, viu aquilo, mais ou menos igual, que trouxeram mais ou menos igual. A gente vai ver aqui que é o Virgílio, o outro Homero, acho, está falando aqui o nome, né? E teve depois o Dante, né? Só que o cristão está falando uma coisa muito interessante. Achou aquilo pouco. O Kardec vai comentar isso aqui. Mas eu achei muito interessante. Ele achou pouco isso aí. Então, a gente está falando aqui, né? Exageraram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Lá no pagão tinha um cara só olhando o pessoal se queimar lá no mármore, né? Ai, ai, ui, ui, ele só assistindo. Aqui no cristão, não. Traz mais brasa, traz mais água. Cadê o fogo? Bota, aumenta. Mas por que isso? Porque a igreja precisou, graças a isso, também o evangelho chegou aqui intacto para nós, precisou de, infelizmente, usar do temor. Né? E ainda usa, infelizmente, o temor. Porque nós não somos mole. Né? Não bota a mão, desde criança, não bota a mão ali na panela que vai queimar a mão. Botamos e queimamos a mão. Não bota a mão na tomada, a gente bota a mão. Então, qual a necessidade da igreja? Fazer esses tormentos ser mais fortes. E agora é o seguinte, destruir tudo isso aí que... Tá? Nós estamos na lista dos entre aspas, escolhidos, que escolhido não existe, é você não. É aquele que se prepara para ser o escolhido. Né? Nós estamos nessa lista aí. Não sei quando, se é nessa encarnação, talvez não, talvez na próxima, nós estamos para destruir isso. Talvez nós também estivemos lá ajudando a alimentar isso no passado. Né? Aqui, né? Seu Roberto, você ainda faz assim, seu Roberto? Não, eu não faço, mas eu me lembro que há alguns anos atrás, antes de eu conhecer o Espiritismo, eu fazia esse pensamento. Não, estou brincando. Estava materializado em mim. Estava materializado em mim, eu trazia isso, eu aprendi assim, trazia isso comigo. Vidas passadas, né? De 83 para cá, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, já saiu da minha mente, né? Estou brincando, só. Estou brincando. Estou falando das nossas vidas passadas, a gente fazia isso, fazia assim também, né? Fazia, claro que fazia, pô. Nossa cabeça ainda era daquele tempo. E nós fizemos. Agora nós temos que reconstruir, ou seja, destruir isso com as novas ideias. Né? Quer dizer, não sei se é agora, se é futuramente. O Jorge até brinca com isso, né? Que, poxa, nós devemos reencarnar lá no Oriente Médio, lá que está precisando da gente. Será? Eu já falei para ele não vir atrás de mim, me deixa quieta. Consuelo vai falar. Consuelo já estou vendo. Não vem me chamar para acompanhar, não. Não, também não quero, não. Eu espero que ele vá sozinho e resolva tudo por lá. Aquela paginazinha do Boa Nova, os 500 da Galileia, tem a ver conosco hoje, tá? Exatamente. Tem a ver conosco hoje. Porque, né? Jesus não prometeu nada para ele, só falou, vá e pregue, né? Espalhe. Né? Estou todo mundo calado. Nem a Consuelo quis falar nada. Vou só ouvir. Ninguém quer dar testemunho. Ninguém quer dar testemunho. É verdade. A Consuelo, para começar, que a Consuelo não gosta desse livro. Eu não escondo isso de ninguém. Ela fala toda semana a mesma coisa. Já até decorei.
Então, nós vamos ver agora, Elisa, vamos ler? Nós vamos ver o que é que nós tiramos lá do inferno pagão e botamos no nosso, assim, tipo assim, aquele expoente, né? Elevado a 10, elevado a 15, elevado a... Não é 2, né? Não é quadrado só, não, tá? Vamos lá, Elisa. Se estes tinham o tonel das Danaides, leu o que são as Danaides? Não, não, aí tem no teu livro? Tem. As Danaides são as 50 filhas de Danaus, rei de Argos, que, com exceção de uma, mataram seus maridos na noite de núpcias e foram condenadas a encher eternamente no inferno um tonel sem fundo. Olha as histórias que ninguém criava, hein? É mitologia, né? É. Olha lá. A roda de Ixion. Vamos ver. Yeah. Por caluniar Zeus, Ixion foi fulminado por um raio e lançado no Tártaro, onde foi preso a uma roda em chamas e condenado nela a girar pela eternidade. Nossa, tá ficando cada vez pior. O rochedo de Sísifo. Vamos ver. Por assaltar os viajantes, Zeus condenou Sísifo ao Tártaro e deu-lhe como castigo eterno a obrigação de empurrar uma pedra até o lugar mais alto da montanha, de onde ela sempre rola de volta. Meu Deus do céu. Caramba. Então, isso fomos nós Ai, que criamos, gente. A gente estava lá com essas criações. Né? Agora, se fosse Sísifo, tá cheio deles aqui, né? Assaltando gente aí pela estrada fora. Tá cheio. Estou falando que a gente mora mais ou menos, entre aspas, no inferno, né? Porque tá cheio aí. Então vamos lá, isso tudo era individual. Agora vamos lá, vamos continuar. Eram estes suplícios individuais. Os cristãos, ao contrário, têm para todos, sem distinção, as caldeiras ferventes, cujos tampos os anjos levantam para ver as contorções dos supliciados. Meu Deus. Nós somos o quê, seu Roberto? Os anjos. Nós somos anjos. Os cristãos que inventaram isso também. Tudo certo. Vê se pode. Olha que distorção. Mas a gente passa por bonzinho. Levantam a tampa para ver as contorções. Olha só. Pois é. A gente passa por bonzinho, mas nós somos esses anjos aí que gostamos de ver os outros sendo supliciados. Anjinhos fofoqueiros, hein? Isso. Mas isso também não impediu ninguém de ser ruim, ser mau, ser calhorda, ser assassino, ser estuprador, ser ladrão. Não adiantou de nada, né? Não adiantou. Com certeza não. Não, eu estava lá também, eu fiquei com medo. Fica com medo, mas faz, né? É igual aqui, né? Todo mundo tem uma religião, né? Todo mundo tem uma religião, mas todo mundo tem uma saidinha para... mas porque a culpa não foi minha, a culpa foi dele que veio em cima de mim, que encheu meu saco. A culpa foi do meu cunhado. A culpa é sempre do outro, né? A culpa é sempre do outro. Mas me infernizou tanto que eu tive que dar um tiro na cabeça dele. Né? A culpa não é minha. Deus vai entender. Vamos lá. E Deus, sem piedade, ouve-lhes os gemidos por toda a eternidade. Olha isso. Caramba. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos Campos Elíseos, deleitando a vista dos suplícios do Tártaro. Olha só, os pagãos não botaram esse pessoal lá levantando a tampa para ver ninguém sofrendo, não. Essa é a criação dos cristãos, né? Nossa! Então, eu falar que quando Constantino criou, né, colocou a igreja cristã como religião oficial de Roma, né, e passou a aproveitá-los no exército, eles deixaram de ser os perseguidos, passaram a ser os perseguidores, né, os de dominados a dominadores.
Né? Quer dizer, tudo tem um porquê também, né? Tudo houve uma necessidade. Ruim, sim, mas não seria pior. A gente Vou vê o ler, tempo todo na Bíblia, né? Vê aí, está lá embaixo. vou ler a nota que está aqui do Kardec. Os bem-aventurados, sem deixarem o lugar que ocupam, poderão afastar-se de certo modo em razão do seu dom de inteligência e da vista distinta, a fim de considerarem as torturas dos condenados e, vendo-os não somente, serão insensíveis à dor, mas até ficarão repletos de alegria e renderão graças a Deus por sua própria felicidade, assistindo à inefável calamidade dos ímpios. Quem falou isso foi São Tomás de Aquino. O pensamento desse um dos pais da igreja, né, considerado, né, falar isso. Né? Mas veja bem, ele está falando de acordo com a época dele. Né? Hoje. Né, aquele pensamento pequeno. Né? Vamos lá? Item 4. Os cristãos têm, como os pagãos, o seu rei dos infernos, Satã. Com a diferença, porém, de que Plutão se limitava a governar o sombrio império que lhe coubera em partilha, sem ser mau. Retinha em seus domínios os que haviam praticado o mal, porque essa era a sua missão, mas não induzia os homens ao pecado para desfrutar, repudiar dos seus sofrimentos. Satã, no entanto, recruta vítimas por toda parte e regozija-se ao atormentá-las com uma legião de demônios armados de forcados a resolvê-las no fogo. A diferença. Mas o que é interessante, nós estamos lendo o livro Libertação. Não tem um pouco a ver com isso? Né? Quem é o pretor? É isso? É o juiz implacável lá de baixo, não é o magistrado que se autodenominam, né? Quer dizer, mas dentro disso, né, da história que foi criada, são simples atores representando ali, né? Já se tem discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima, mas não consome as vítimas. Tem-se mesmo perguntado se seria um fogo betume, um fogo de betume. É interessante isso, né? Uma pergunta boa, né? Betume é tipo aquele negócio, é um derivado de petróleo, né? Do piche, né? É tipo piche. Tipo assim, eu entendi uma coisa aqui. Já se tem discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima, mas não consome as vítimas. E falou aqui atrás que o inferno era uma alusão ao deserto. Que o deserto é um lugar onde a gente queima, mas não consome. Entendeu? Você vai se consumir só se você ficar seco, sem água, que aí você vai acabar morrendo de inanição, de falta d'água. Mas o deserto é um lugar quente, que queima e não consome. Esse inferno que me ensinaram é quente, não consome, mas é quente mesmo. É igual o deserto. O deserto é fresco. Ah, mas o deserto ao meio-dia, querido. É deserto. É inferno. Sei lá no Oriente Médio, que eu vi um dia desse, não sei se é na Turquia, um deserto, e o cara mostrando pra gente os pneus do carro iam descolando, os pneus das botas, solado das botas iam descolando. Solado das botas. Achei incrível aquilo. Acho que é na Turquia, né? Um deserto, o lugar mais quente do mundo. Normalmente lá é 56 graus, 56 graus. É um caldeirão. É um caldeirão. Acho que é de lá, foram lá, viram aquele deserto, aqui que é inferno. Eles andavam muito por ali mesmo. O inferno cristão nada cede, pois, ao inferno pagão. As mesmas considerações que entre os antigos tinham feito localizar o reino da felicidade
fizeram circunscrever igualmente o lugar dos suplícios. Tendo-se colocado primeiro nas regiões superiores, era natural reservar ao segundo os lugares inferiores, isto é, o centro da terra, para onde se acredita servirem de entradas certas cavidades sombrias de aspecto terrível. Os cristãos também colocaram aí, por muito tempo, a habitação dos condenados. Bom, aí a gente vê o seguinte, peguei a caneta, ela agora escreveu. A gente vê o seguinte, de novo a materialização do pensamento. Quando a gente lê os abismos, não é isso? A gente lê as cavernas, nós não estamos falando de lugar físico, não. É outra coisa que a gente tem que aprender, assim, botar em nós, incutir mesmo, porque nós estamos falando de dimensões. Não tem que ter propriamente lá no meio da Terra, no centro da Terra, não. São dimensões que são mais pesadas, mais escuras, é isso? Não estão próximas às nossas, estão abaixo das nossas, porque a vibração... Apesar que nós estamos, eu acho que no máximo da vibração lenta, eu acho que é o encarnado, né? Não sei se lá para baixo tem mais, porque senão seria também encarnado, né? Mas é questão de... Não é geográfica, né? O André Luiz, nos seus livros, ele vai mostrando para a gente que vem por um caminho, vem por outro. Né? Mas ele vai sair aqui nos livros, aqui nas terras de Petrópolis. Eu tenho uma montanha lá para cima da Serra de Petrópolis, que está descendo montanhas, abismos, né, para chegar nas terras de Petrópolis e descer para o Rio. Eu li os Mensageiros, se não me engano. Está lá. Então, outra coisa que a gente tem que começar também a trabalhar em nós, né? O reino dos céus está dentro de vós, ou seja, também o reino dos, entre aspas, infernos também. Nível de consciência que é onde nós vamos nos colocar espiritualmente. Certo? Certo. Então vamos lá. A esse respeito, frisemos ainda outra analogia. O inferno dos pagãos continha de um lado os Campos Elíseos e do outro o Tártaro. O Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, ficava nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, isto é, aos lugares baixos, para deles tirar as almas dos justos que lhe aguardavam a vinda. Que inferno é esse que Jesus desceu? Lá na Galileia? Lá na Galileia, né? Para dele tirar as almas dos justos, que ele aguardava a vinda, que todo mundo estava aguardando ele. Então, não é a visão de inferno, na antiguidade, também não era bem assim. O negócio foi se implementando, né, tirado da mitologia greco-romana, né? Também tem lá lá do pessoal lá dos normandos, né, da Alemanha ali, daqueles escandinavos, etc. Também essa ideia, tá? Então foi tirado e feito delírio, aquela... né? É um delírio. Se você parar para pensar. Os infernos não eram, portanto, um lugar unicamente de suplício. Estavam, tal como para os pagãos, nos lugares baixos. A morada dos anjos, assim como o Olimpo, era nos lugares elevados. Colocaram-na para além do céu estelar, que se reputava limitado. Então, dentro da compreensão da época, é isso aí que acontecia. Como não compreendia, né, que um nível, digamos, um espírito, uma evolução maior, fica num plano superior, não é geográfico. Superior porque as vibrações são mais rápidas, né? As nossas vibrações não acompanham. E o espírito inferiorizado, né? Vibrações muito pesadas, no lugar, entre aspas, mais baixo, mais alto, para diferenciar. Mas aí nós levamos ao pé da letra, mais uma vez, ou olho por olho, dente por dente,
arrumamos lá um lugar geográfico para o céu, um lugar geográfico para o inferno, esse lugar geográfico purgatório, dentro do espiritismo podemos falar umbral, né? E o limbo, que eu ainda não consegui me localizar no limbo. O limbo fica, acho que o limbo fica no meio. E o Chico Acho que Xavier o limbo até fala. fica no meio. O Chico fala, né? No plano espiritual, nos umbrais que ele andou por aí, ele nunca viu criança nem índio, né? Complicado. Item 6. Esta mistura de ideias cristãs e pagãs nada tem de surpreendente. Jesus não podia, de um só golpe, destruir inveteradas crenças, faltando aos homens conhecimentos necessários para conceber a infinidade do espaço e o número infinito dos mundos. A Terra para eles era o centro do universo. Não lhe conheciam a forma nem a estrutura internas. Tudo se limitava ao seu ponto de vista. As noções do futuro não podiam ir além dos seus conhecimentos. Jesus encontrava-se, pois, na impossibilidade de os iniciar no verdadeiro estado das coisas, mas não querendo, por outro lado, com sua autoridade, sancionar preconceitos, absteve-se de os retificar, deixando ao tempo essa missão. Ele limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada, dos castigos reservados aos culpados, sem referir-se jamais nos seus ensinos a castigos e suplícios corporais que constituiriam para os cristãos um artigo de fé. Então, Jesus, né, ele se utilizou do que ele podia. Né? Até hoje tem gente falando que a Terra é plana, né? Sim. Que o homem não foi à Lua. O chinês, semana passada, né? Foi lá no outro lado da Lua, colheu muito material para pesquisa, né? Levou uma sonda com as... perfuraram até 2,5 metros de profundidade para catar o material lá embaixo, né? Com a própria broca já prendia o material, levou várias brocas, né? Quer dizer, tem gente que não acredita nisso, não. Ainda hoje. Agora, nós imaginemos na época de Jesus. O João, quando escreveu o Apocalipse, né, tem várias coisas que são interessantes. Uma é do gafanhoto cuspindo bolas de fogo. Foi como ele conseguiu, né, entender um avião aí, de guerra, aí, um caça, soltando torpedo aí, bala, bomba em cima da cabeça de todo mundo. Como é que ele ia falar avião? Santos Dumont ainda não tinha nascido. Santos Dumont não estava lá, né? Os irmãos Wright. Não existia essa palavra. Né? Mas Jesus, os modos que ele ensina, ó, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho, né? Depois ele fala da prisão no final, né? Que o juiz te leva à prisão. O que é o juiz? É a consciência que leva à prisão, volta para o corpo. Está lá no ensinamento de Jesus. Né? Voltar para o corpo, reencarnar, mas com, né? Onde haverá choro e ranger de dentro, ou seja, expiação. Ensinamentos de Jesus estão certíssimos, bem atuais. Só que naquela época poucos compreenderam isso. Né? E assim por diante. Alguém falou alguma coisa? Então vamos embora. É isso aí. Como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias. E foi preciso a difusão das modernas luzes, o desenvolvimento geral da inteligência humana para se lhe fazer justiça. Como, porém, nada de positivo houvesse substituído as ideias recebidas ao longo do período de uma crença cega, sucedeu transitoriamente o período de incredulidade a que vem por termo a nova revelação. O período da incredulidade, isso é muito bom a gente comentar, tá? Porque o que acontece? Como o intelectual, né, desenvolveu, ele não consegue engolir
né, o que as religiões passam para ele. Lá nos Estados Unidos tem a igreja dos ateus, é uma das igrejas que mais cresce lá, porque não consegue. Eles também, veja bem, não tem uma pessoa que chega para eles que eles confiem. O problema é esse, né? Um mestre, alguém, estou falando no nível religioso, não, nível intelectual, que fala, estive estudando, né, as religiões antigas, né, os manuscritos antigos, e notei que tudo ali é analogia, é tudo figuração. A gente tem que ler o que não está escrito, o que está por trás. O Paulo fala, a letra mata, o espírito vivifica. Então, essa incredulidade é gerada por quê? Porque o que é antigo não acompanhou, tá? A ciência, principalmente a religião, não quis acompanhar a ciência, se desligou de grande parte da ciência, né? Não vou falar totalmente da ciência, que é a arte, até que as igrejas, né, nesse ponto aí, eles mantiveram até muitos artistas dentro das igrejas, mesmo forçados, mas as obras de arte estão aí, né? Mas a ciência em si, eles não seguiram. Gerou o quê? Incredulidade. Poxa, a Terra não foi construída em 7 dias, está aqui, né? Ficava um barranco aí mais profundo, vai vendo aquele lugar, né? Pela cor mesmo do barranco, que está no barranco. E assim por diante, né? A Terra no centro do universo, né? O próprio sistema solar, quer dizer, tudo está descobrindo ainda hoje. Não vai bater nunca com a Bíblia, com a Bíblia nem com manuscritos aí gerais aí. Por quê? A famosa letra mata, o espírito vivifica. Mas isso aqui está falando aqui, né? Que vê a espírito de incredulidade, mas em breve essa rapaziada também, se na encarnação certa, vai começar a receber um material didático mais, a interpretação mais correta e volta, né? São as ovelhas perdidas que voltam para o rebanho também. Está falando aqui que quem vem por termo a nova revelação, que é a doutrina espírita. Quando todo mundo começar a abraçar, não vou falar da doutrina espírita em si, as ideias espiritualistas muda tudo. Muda tudo mesmo. Bem, por fim, é isso aí. Vamos lá? É o que ele vai falar agora aqui, ó. Era preciso demolir para reconstruir, visto como é mais fácil insinuar ideias justas aos que nada creem, sentindo que algo lhes falta, do que fazê-lo aos que possuem uma ideia robusta, ainda que absurda. Posso falar aí, era preciso, ainda está sendo, demolir. É melhor a pessoa se liberar daquelas ideias falsas, né, que Adão e Eva tiveram os filhos, que fizeram lá para a Terra do Norte, casou com não sei quem, que o Caim casou, até hoje ninguém sabe. Né? Diz uns que era uma macaca, só pode ser, né? Que só tinha aquele, né? Adão e Eva, no caso, Caim, depois que nasceu Sete, que ele matou Abel, olha só. Então, essas ideias, né? Para muitos que não quiseram aceitá-las, né? Foi melhor demolir essas ideias, para reconstruir novas ideias. É o que eu falei no início do nosso estudo aqui, né? Nós estamos nisso aí, tá? Não só nós que eu falo no geral, os que estão com ideias espiritualistas, espíritas, etc., vão ajudar nessa reconstrução. Alguém fala alguma coisa? Então vamos lá. Item 7. Localizados o céu e o inferno, as seitas cristãs foram levadas a não admitir para as almas senão duas situações extremas: a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. O purgatório é apenas uma posição intermediária e passageira, ao sair da qual as almas passam, sem transição, à mansão dos justos. Ela dá só uma tostadinha, queimadinha, né? E volta de novo lá para os justos. Ou seja, passando por purgatório, queimou um pouco do asfalto. Alguém pensou um pouco, né?
nessa época aí. Pelo menos criando o purgatório, já criou um modo desse negócio dessa eternidade, né? Agora aí parece um umbral, né, Afrânio? Não, é umbral. Só que o umbral, que a gente está falando sobre isso aqui, Consuelo, não é um local geográfico. Aquelas consciências... não, na mente da pessoa, claro. As consciências se identificam, criam um local para elas mesmas e vão viver por lá, até uma nova reencarnação, etc. Né? E não é uma coisa, né? A gente tem que tirar da cabeça isso. Eu mesmo vou falar para vocês, tá? Eu, no início, quando entrei da doutrina espírita, vai parar que daqui a pouco há muitas moradas na casa do pai, eu pensava que os outros planetas são habitados. Não. São as dimensões ilimitadas, aí, sei lá, que não infinitas que existem. Essa aí, vocês. Você já ouviu falar de Sete Além? Já ouviu falar de Sete Além? Não. Não? Depois você pesquisa no Google e aí me dá uma Sete Além, tudo junto. Tá. E me diz o que seria isso. Tá. Pode deixar. Tá bom. Outra não pode ser a hipótese da crença na sorte definitiva da alma após a morte. Se não há mais de duas habitações, a dos eleitos e a dos condenados, não se pode admitir muitos graus em cada uma, sem admitir a possibilidade de os franquear e, conseguintemente, o progresso. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva, e se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse: há muitas moradas na casa de meu pai. Então, a igreja admite o purgatório, o que Kardec está colocando aqui, e esse indivíduo que foi para o purgatório, alma ou espírito, como eles veem, né? Não sei. Fui católico, infelizmente não praticante, né? E não aprendi lá na igreja isso, não. Então, veja bem, se tem condições de ir para o purgatório, tostar um pouquinho lá, né? Pisar um pouquinho no mármore do inferno, dar uns pulinhos, e voltar para, né, quando a gente fala mansão do justo, fala aqui, né? Então, ele não progrediu. Então, a própria igreja, de uma certa forma, criou uma forma de progresso da alma, do espírito, né, conforme eles veem lá. Então, se há progresso, não existe essa sorte definitiva, que você vai ficar para sempre no inferno ou no céu. Mesma tradição. Mas por quê? Por falta de elementos para raciocínio. Hoje tem muito elemento para raciocínio. Que tem de padre hoje aí, né? Já havia na época, anos atrás, o próprio Fenelon, que eu estava vendo um negócio, tem aqui, vamos ver na semana que vem, né? Ele tem um livro chamado Telêmaco, e esse Telêmaco foi também, tipo Dante, né? Foi também nos infernos por aí, na visão lá da antiga Grécia, né? Poxa, é muito legal, vamos ler essa aula que vem, é muito legal mesmo, o que é passado pelo Telêmaco. Muito legal mesmo. E ele se sente depois que ele vai... Olha só, até como ele vai se sentir que pode ser punido, mas deixa para depois, deixa para a semana que vem. Há muitas moradas na casa do meu pai. Essa ideia, para mim, é assim, Júpiter é habitado, tem um planeta lá não sei onde que é habitado, não. São as dimensões que estão aqui que servem de purgatório para todo mundo, não é isso? Os umbrais, viu, Consuelo? São os umbrais, essas moradas aqui mais próximas. Aí depois elas vão se afastando, né? Mas não geograficamente, por vibrações, nível vibracional. Okay? Mas por que não pode ser os outros planetas, já que você o tempo todo fala que nos outros planetas é habitado por espíritos superiores? Sim, e não deixa de ser o universo de Deus? Por que não é a morada de Deus?
Não entendi. Não, veja bem, quando a gente fala muito, Jesus fala muitas moradas na casa do meu pai, a gente se prende a isso. Que há vários planetas com habitantes. Tudo bem, isso é correto. Mas, levando ao pé da letra, Consuelo, é isso que eu estou falando. Porque se a gente for levar, nós temos uma população aqui, que o Emmanuel fala, que para cada espírito encarnado tem 4 que ele fala, né? Desencarnado ou 5, não me lembro bem. Então nós temos habitação para todo esse povo desencarnado aqui ao nosso redor. Mas não são habitações geográficas, lugares geográficos, eles são presos à Terra. Alguma coisa que eu não sei explicar nos prende aqui ao planeta. Nós estamos presos, por isso que eu falei ainda há pouco sobre a segunda morte, que já perde esse perispírito grosseiro para ir se desligando do planeta e ir para planos melhores. Então, essas moradas, por exemplo, nós vemos o livro No Mundo Maior. O André foi lá para a Porta das Cavernas, não estava lá o avô dele morando lá, havia não sei quantos anos que tinha desencarnado. É uma morada. A morada que ele precisava foi aquela, andar com a lama na mão, não é isso? Quer dizer... eu entendi o que você está falando, mas então, eu estava levando ao pé da letra também, entendeu? Mas eu também, simplesmente. Agora que eu estou abrindo minha mente. Também. Eu também. Entendi que é uma coisa da mente da pessoa. Você cria o teu céu e o teu inferno, né? Tudo que você fez de errado, você sabe que você fez e fica na tua mente e isso te castiga. Você mesmo se castiga. Eu entendo isso. Mas eu também estava entendendo que, quando ele fala de muitas moradas, eu estava entendendo que, como há espíritos superiores, esses espíritos superiores não ficariam mais aqui, até por causa da densidade, do peso, né, dos habitantes daqui. Então, eles iriam para outros lugares, por isso. Não, porque essa questão de vibracional nós não entendemos também muito bem, mas eles têm condições de ficar por aqui, sim. Eles podem não ficar próximos a nós, por causa da nossa densidade dos nossos pensamentos, a densidade muito material, né? Vai para a Groenlândia, né? Vai ficar bem longe da gente. Mas eles podem ficar em algum lugar que não vão... Tanto que até eles têm dificuldade para chegar aqui na crosta, né? Você vê o livro do Libertação, a Matilde, para vir, precisou do... Olha só, no plano espiritual, nós vamos ver no final do livro isso, no plano espiritual, o Gúbio serviu de médium, de materialização para a Matilde aparecer para o filho. E teve que puxar o Gregório lá de baixo, botar aqui na terra, aqui na grama aqui de um jardim por aí, tá? Então, veja bem, essas dimensões são infinitas. São infinitas. Bem, aí vamos falar uma coisinha que todo mundo gosta de falar, dos animalzinhos. Para onde o animalzinho vai? Reencarna imediatamente. E se não reencarnar imediatamente? Entendeu bem? Tem algum lugar, não geográfico, mas vibracional, para aqueles princípios espirituais, que são cuidados por espíritos, né? Grandes espíritos, né? Superiores, e também pelos elementais, que a gente sempre fala. Né? Quer dizer, um negócio muito, a matemática muito acima da nossa capacidade de compreensão. Mas pelo menos a gente já está abrindo, né? Abrindo a mente para isso, para entender isso. Entendeu, Consuelo? Entendi. Então, muitas moradas, porque o próprio planeta Terra está numa dimensão. Assim, nós encarnados estamos numa dimensão. A nossa dimensão própria para nossa escola, né? Como diz André Luiz, do útero ao caixão, né? Ao velório, se não me engano, do útero ao velório, né? É uma escola. É uma escola. Nós estamos aqui aprendendo. Até coloquei no Facebook, mas não me lembro bem a frase, não. Mais ou menos isso. Do útero ao velório, estamos na escola. Então, tem as provas. Não reclamemos. Ok? Então, vamos parar aqui nos limbos. Da semana que vem, que já deu hora, né? Até passou, né? Sim, já passou. Tá, deixa eu desligar aqui a gravação.